evangelista Sérgio, que vai ministrar a palavra aos nossos corações nesta noite. Tenho certeza que Deus já colocou a palavra no coração do servo do Senhor e agora Ele vai transmitir ao meu e ao teu coração nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, está aqui o teu filho, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta noite. Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Pai, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar conosco, Pai querido, nessa noite. Transborda, Senhor, a nossa vida, Pai querido, cada dia. Senhor, fala conosco, Pai querido, nessa noite. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas e a palavra está com o evangelista Sérgio. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Por favor, pegue a sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 16. Versículo 7 ao versículo de número 11. Gênesis capítulo 16, versículo 7. Enquanto a amada igreja vai procurando o texto, você que não tem um exemplar, você pode estar acompanhando conosco aí na tela. Eu quero aqui desejar os meus votos de uma boa recuperação à bispa Adriana, ao bispo e toda a família sacerdotal. Assim como já foi dito anteriormente, nós iremos continuar orando por essa família, por todos os irmãos que foram infectados por este vírus. Temos aí colegas que estão cumprindo o chamado isolamento social, os protocolos. Eu também precisei ficar ausente e só quem passou por isso sabe como que é enfrentar esse tipo de problema. Meu problema não foi tão sintomático, mas foi assintomático, mas tive alguns problemas, mas outros passaram aí pelo vale da sombra da morte. Mas nem por isso nós desistimos. Nós estamos aqui, continuaremos servindo ao Senhor. Quero desejar boa recuperação à bispa, ao bispo e toda a família, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 16. Alguém me ouve? Diga amém. Glória a Deus. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Verso 11 para terminar. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Se você puder, tome o seu assento, aplauda o nome de Jesus.
Se é para Ele, bata mais forte. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Por favor, me empreste os seus ouvidos por alguns minutos. Deus ainda tem uma palavra a falar aos nossos corações nessa noite. Ouça. A vida cristã não é uma apólice de seguros que nos isenta dos dramas da vida comum. Passar a vida dentro de uma igreja não nos blinda dos perigos existentes. Há uma verdade bíblica de que Deus não nos livra das tempestades, mas Ele nos livra na tempestade. Nós não seremos imunes ao fogo. Diz a palavra que Ele passará conosco por dentro do fogo e o fogo não nos queimará. Ouça, chorar faz parte da fé. E quem não chora precisa se reciclar diante da mão poderosa de Jesus Cristo. Chorar faz parte do jogo. E ouça, perder também está na parte do pacote da salvação. Diante disso, existem duas vontades soberanas que regem as nossas vidas. Existe a vontade que nós conhecemos como vontade permissiva de Deus. E existem a vontade diretiva dele. Na vontade permissiva, Deus permite fazermos as nossas escolhas. Mas na vontade direta, Deus usa a sua prerrogativa de Deus para fazer as suas escolhas sobre nós. No entanto, tanto na vontade permissiva quanto na vontade direta, Deus elabora os seus processos na vida de cada um de nós. Deus tem um objetivo na vida de um escolhido. E normalmente esses processos nem sempre serão prazerosos. Eu disse que passar a vida toda dentro de uma igreja não te isenta de calamidades da vida. E a maior prova disso é essa máscara que você carrega. Mas isso também não significa e não inviabiliza o poder eficaz de Jesus Cristo. E em meio aos caos Ele intervir, seja na sua vontade permissiva, quanto na sua vontade direta. Todos nós seremos regidos pela vontade de Deus. Há uma vontade de Deus sobre nós. E debaixo desse teto, ninguém escapa da vontade de Deus. Como eu disse, na vontade permissiva, Deus permite que você faça as suas escolhas. Mas na vontade direta dele, Deus usa a sua prerrogativa de Deus para fazer as suas escolhas sobre nós. E eu já disse aqui em cima desse altar, que toda vez que Deus fala conosco sobre promessas, Deus sempre fala conosco nos piores momentos da nossa vida sobre promessas. Deus nunca chegará para você para falar de promessa quando você estiver vivendo no alto da sua gloriosa fé. Muito pelo contrário. Quando Deus fala de promessas, é quando justamente você está andando por baixo. E diante desse cenário, a Bíblia nos apresenta um personagem. Seu nome, Agar. Escute. A Bíblia, ela começa com o livro de Gênesis.
E o termo Gênesis é encontrado logo no capítulo 1, no versículo 1, quando a Bíblia diz no princípio. E esse no princípio está remetendo a dois mundos que Deus estava criando no Gênesis. Quando a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis que Deus criou os céus, a Bíblia está dizendo que Deus estava criando o mundo espiritual. Antes de Deus criar a terra, o mundo físico, Deus cria o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é importante no mundo físico, porque tudo que está sendo decidido no mundo espiritual vai interferir no mundo físico. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus, é que Deus, antes de criar a terra, Ele criou todas as coisas espirituais e invisíveis. Por exemplo, no mundo espiritual, Deus criou o seu habitat, o seu trono, os anjos, Lúcifer. E é importante dizer que Deus não criou o mal, porque o mal foi gerado no coração de Lúcifer. E ao criar o mundo espiritual, Deus também criou o mundo físico, porque o texto complementa dizendo: Ele criou os céus e Ele também criou a terra. E Gênesis relata os princípios de todas as coisas. Por exemplo, o livro de Gênesis, Deus cria o sistema solar. Ele cria o sol, a lua, toda a constelação de estrelas. Em Gênesis, Deus criou a fauna, a flora, a vegetação, os mares, os rios. Em Gênesis, Deus também criou o mundo marinho, os animais marinhos. Em Gênesis também Deus criou o gênero humano, macho e fêmea. Em Gênesis também temos o relato do primeiro pecado, da primeira correção, do primeiro homicídio. Gênesis também relata a primeira guerra, o primeiro dízimo, a primeira fé, a primeira mentira. Também o texto relata o surgimento do primeiro ditador humano, a primeira destruição da terra, o primeiro idioma, as primeiras civilizações mundiais. É em Gênesis que surge o primeiro sistema político, a primeira potência mundial, a primeira fome mundial. Também é em Gênesis que relata a primeira escolha de Deus para a formação de um país que seria diferente das demais nações. Gênesis também relata o desejo de Deus de criar a primeira nação que levasse o seu nome. E entra em cena um projeto de Deus. Dentro desse projeto de Deus de criar a primeira nação que levasse o seu nome, Deus insere o nome de um homem chamado Abrão. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11, que Abrão junto com Terá, seu pai, o seu irmão do meio Naor, e o seu irmão caçula Arã, eles estão vivendo numa terra próspera. Eles estão vivendo numa terra rica, produtiva. Diz a história paralela à Bíblia que Ur dos Caldeus era uma terra que financeiramente ela era bem vista diante das demais, ao ponto de o pai de Abrão, Tera, ser um homem rico, Orívides, construtor das imagens dos deuses que os moradores de Ur dos Caldeus cultuavam. E essa família rica, abastada, próspera e financeiramente solidada na terra de Ur dos Caldeus, é justamente a família escolhida por Deus para um projeto. E qual era o projeto? Formar uma nação que levasse o seu nome. E o interessante é que quando Deus olha para a família de Abrão, a primeira família da fé, descrita em Gênesis, Deus olha para uma família aparentemente perfeita. Deus olha para uma família aparentemente sem problemas. Deus olha para aquela família e vê uma família que está vivendo muito comodamente ou de forma sólida na terra de Ur dos Caldeus. E é justamente com essa família que Deus vai mexer para gerar o seu projeto na terra. A Bíblia vai dizer que Deus dos céus, na sua soberania, olha para Ur dos Caldeus e encontra Abrão. Só que Deus queria chamar Abrão para uma promessa, para um projeto. E para isso, Deus precisou mexer com a família que estava vivendo tranquilamente em Ur dos Caldeus. E a primeira coisa que Deus faz,
para fazer Abraão sair de Ur dos Caldeus é tirar o seu irmão caçula, Arã. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11 que Deus permitiu que Arã morresse. Arã, o irmão caçula de Abraão, agora é morto. Diz a Bíblia que Arã morreu. E a morte é uma visita que nem todos estão preparados para ela. A morte é uma visita indesejável. A morte, infelizmente, por causa do pecado do homem, vem para todos nós. Mas nós não estamos preparados para a morte. Tente imaginar alguém que tem um irmão caçula, alguém que tem um irmão caçula da família como mascote, alguém que tem um irmão que é querido. A família está próxima, financeiramente está tudo bem, mas Deus tem um projeto, e para ele elaborar o projeto, Deus permite que a morte visite a família de Abraão. Arã morreu. Todos aqui que perderam um ente querido sabem o tamanho da dor que uma pessoa querida faz. Todos aqui que passaram por esse momento, por esse período de luto, sabem que a morte, ela causa feridas. Às vezes feridas incalculáveis, e talvez feridas que jamais desapareçam dentro do seu peito. Arã morreu. E Deus olha para a terra e diz: Abraão, eu preciso de você. Mas eu preciso também que a morte te visite para você sair da onde eu quero que você saia. Tente imaginar a família preparando o luto, embalsamando o corpo, o cortejo indo para o cemitério enterrar Arã. Porque o problema da morte não é apenas a morte em si. O problema da morte é após ela, porque a vida precisa continuar. O problema da morte é continuar a vida mesmo com aquela ferida que jamais irá cicatrizar. A Bíblia diz que eles, ao enterrar Arã, agora decidem sair da terra de Ur. Eles agora arrumam as malas, reúne-se a família e vão para Canaã. Uma viagem curta, uma viagem que com certeza aquela família queria esquecer a dor do luto de Ur dos Caldeus. Com certeza, quando a família de Abraão sai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, eles querem esquecer toda a dor do luto de Ur dos Caldeus. Porque eu fico imaginando a mãe desse menino, quando entra no quarto, vê as coisas de Arã, automaticamente a lembrança vem. Eu fico imaginando a família que convivia com aquele menino, de repente a morte repentinamente suga, tira aquela pessoa que era tão querida, e de repente eles têm que conviver com a dor da morte. E eu entendo a família de família de Abraão em Ur dos Caldeus. Eles querem deixar para trás Ur, mas vão para a terra de Canaã. E lá na soberania de Deus, Deus olha para a terra e diz: ainda não está do jeito que eu quero. A Bíblia diz que Terá, o pai de Abraão, morre na nova terra que eles estão residindo. Na terra que eles queriam esquecer a primeira morte, a morte vem e visita de novo. Terá, o pai, a coluna da casa, agora é tirado do seio familiar por causa da morte. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11 que após enterrar o seu pai, Abraão descobre que Sarai não pode ser mãe. Ele agora tem que lidar com 3 dramas particulares: a morte do caçula, a morte do pai e a impossibilidade de gerar uma família. Na mente de Abraão, as vozes das percas diziam: Abraão, acabou. Abraão, eu já tirei o seu irmão caçula, eu já tirei o coluna da casa, eu tirei até a oportunidade de você ser pai. Mas aí Deus lá na eternidade rompe com o silêncio na vida de Abraão, se apresenta para ele. E em Gênesis capítulo 12 versículo 1 diz o texto: ora, o Senhor disse a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus estava convidando a Abraão a sair da terra dos problemas. Deus estava convidando a Abraão a deixar de olhar pelo olhar das pecas, para olhar pelo olhar da fé. E aqui eu aprendo uma grande lição em Gênesis 12. Quando as vozes do caos começarem a ganhar força, a voz de Deus nunca irá falhar. Eu vou dizer de novo: a voz de Deus nunca falha no caos. A
partir de Gênesis 11, entra em cena a vontade permissiva e a vontade direta de Deus. A vontade permissiva, Deus permitiu que a morte tirasse Abrão. Na vontade direta, Deus queria que Abrão saísse da terra. Deus começa o processo de formação de Israel pelo processo das dores e das perdas de Abrão. Primeiro, Abrão, ele é convencido por intermédio da dor que ele precisa sair. Porque é mais ou menos assim: se a voz de Deus não está te convencendo a sair, Deus permite que a dor seja o seu instrumento pedagógico para te ensinar que você precisa sair. Diante de todas as pecas, a voz de Deus surge. Foi aqui que Deus transformou as tragédias de Abrão em processo da formação do Estado de Israel. O profeta Naum, ele vai dizer no capítulo 1 do seu livro, no versículo 3, que Deus tem os seus caminhos nas tragédias. O texto chega a declarar que o Deus Todo-Poderoso faz das tragédias o seu caminho. Deus promoveu uma tragédia na vida de Abrão para chamá-lo para uma promessa. E o profeta Naum está dizendo no capítulo 1, versículo 3, que Deus tem os seus caminhos nas tormentas. Quer saber o caminho mais excelente que Deus faz para te encontrar? A dor, o problema, o caos. Às vezes Deus permite o caos para você entender e enxergar o caminho que Ele está vindo. Por onde vocês acham que Deus, através de Cristo, encontrou o barco dos discípulos? Andando sobre as águas, pisando justamente naquilo que causava mais medo no barco. Levante as suas mãos aos céus. Eu vou começar a profetizar nessa noite. Tudo aquilo que te causa medo e te causa dor, o Senhor está colocando debaixo do controle dEle. E Ele te trouxe aqui para te dizer: você precisa entender que esses são os meus métodos, os meus caminhos, porque eu preciso elaborar um projeto na tua vida. Abraão sai, atravessa o deserto de Beceba e vai para Canaã. Mas aí entra em cena aquela vontade permissiva de Deus. Qual é a vontade permissiva de Deus? Em Canaã, a terra, o país entra em fome. E entra em cena Agar. Agar é uma egípcia que provavelmente foi dada por Faraó quando o casal Abrão e Sarai visitou o Egito e recebeu presentes do monarca. Abrão sai do Egito acompanhado pela escrava Agar. Agar surge em um momento em que Deus parece demorar a cumprir uma profecia na vida de Sarai. Quase 2 décadas depois de saírem de Ur dos Caldeus, Sarai ainda não havia ficado grávida. E é aqui que ela sugere Agar para que Abraão tivesse o filho da promessa. Observe o contexto em que Agar foi inserida na história do patriarca que possui uma promessa. Primeiro, Agar foi vítima de um drama nacional. Como assim? Gênesis capítulo 12, versículo de número 10. Quando Abraão e Sarai saíram de Ur dos Caldeus, foram para Canaã, diz a Bíblia que havia uma fome naquela terra. Ouça, Deus permitiu que uma fome atingisse o país inteiro de Canaã. Para quê? Para fazer Abrão e Sarai sair de Canaã e visitar o Egito. E na visita do Egito, Deus coloca Agar dentro do contexto da promessa.
Foi por causa da fome no país de Canaã que Abraão e Sarai viajou para o sul, em uma caminhada de 500 quilômetros até chegar ao Egito. Foi a fome nacional que levou Abraão e Sarai à corte egípcia e consequentemente conhecer Agar. Agora ouça isso aqui. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Deus pode fazer um reboliço nacional para acertar o seu alvo. Não, só meia dúzia entendeu. Eu estou dizendo que Deus pode mexer com uma nação para acertar o seu alvo. É mais ou menos assim. Deus permitiu que esse vírus atingisse a nação brasileira e ela se tornasse a primeira nação mundial em percas de vida humana. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. Deus mexe com uma nação inteira para acertar o seu alvo, o seu projeto. E em cada um de nós, por causa dessa pandemia, Deus tem um projeto. Ouça isso aqui: Deus vai acertar o alvo na promessa diante dessa calamidade. Levanta a sua mão, você que veio aqui ouvir a palavra de Deus. Deus pode provocar um reboliço nacional para acertar o alvo da promessa na sua vida. Agar não tinha nada a ver com Abrão, e Deus mexeu com Canaã para fazer Abrão descer para o Egito e conhecer Agar. Ouça, Deus pode provocar um colapso nacional para trazer pessoas que ajudarão a você crescer na vida. Deus provocou a fome no país de Canaã para fazer Agar entrar na rota da profecia na vida de Abrão. Agar não tinha nada a ver com a fome no país de Abrão, mas a fome escreveu o nome de Agar na história do povo hebreu. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus tem poder para usar a crise para escrever o teu nome aonde precisa ser escrito. Tem horas que Deus mexe com as estruturas de um lugar para fazer pessoas se encontrarem. Você não entendeu. Deus pode mexer com as estruturas de um país para fazer pessoas se encontrarem. Abraão tem promessa, e Agar é escrava de Faraó no Egito, e a fome fez Abraão sair de Canaã, descer para o Egito e encontrar assistência. Foi nesse momento que Agar entra para o rol das promessas na vida de Abraão. Tem coisas que na ótica humana parecem tragédias, mas são as mãos de Deus te conduzindo para aquilo que Ele te prometeu. Deus, Ele não escolhe aleatoriamente. Agar já estava na rota de Deus, Se for possível, Deus mexe com o país inteiro para te encontrar. Levanta suas mãos aos céus. Essa noite de libertação e cura também ela é profética. Deus pode mexer com o país, com a estrutura de um ambiente para te encontrar. Abaixei, caladai. Senhor, nessa noite o Espírito Santo ministra nessa
nessa noite que há poder na palavra profética. Deus está indo ao teu encontro para te colocar na rota de uma profecia. Segundo, Agar foi envolvida em uma história de mentiras. A Bíblia diz em Gênesis 12:14 que a mulher de Abrão era muito formosa. Gente, quando a Bíblia diz que uma mulher era formosa, é porque a mulher era bonita mesmo. Eu estou falando de uma senhora de 75 anos, que a Bíblia diz que ela era formosa. Quando Abraão sai de Canaã, vai para o Egito, a beleza de Sarai atrai a atenção de Faraó. A beleza de Sara chama a atenção de Faraó. E para não morrer, Abraão diz para o egípcio que Sarai é sua irmã. Na verdade, meia-irmã, já que o pai de Abraão também é o pai de Sarai com outra mulher. Então era meia verdade, meia mentira. A meia verdade misturada com meia mentira acerta em cheio Agar. Agora escute, Deus interviu, transformando uma maldição em uma bênção. Quando o Faraó estava prestes a possuir Sarai, Deus feriu os egípcios. Deus interviu e alertou a Faraó a não tocar em Sarai. Foi aí que Faraó despediu Abrão, despediu Sarai, e como recompensa para não desagradar o Deus que apareceu a ele, Faraó entrega muitos bens a Abrão, entrega ouro, entrega prata, e como não bastasse, Faraó ainda presenteia Abrão com Agar. As mentiras de Abrão fizeram Agar deixar a sua terra. A princípio, deixar o local aonde você está adaptado, onde alguém se adaptou, aonde nasceu, é muito difícil. E principalmente para uma mulher egípcia escrava, Agar teve que deixar o local aonde ela foi criada. Mas o desenrolar da história vai colocar Agar na família da promessa. Escute, Deus tem poder de desvendar as mentiras para abençoar quem foi colocada como escrava. Você não entendeu? Deus usou a beleza de Sarai entre os egípcios para beneficiar uma mulher que ela não conhecia. Deus tem os seus mecanismos e formas de trabalhar. Ele usa a beleza de Sarai, ele transforma a mentira em verdade para beneficiar Agar. Ele mexe com o país mandando fome. Gente, Deus tem o seu jeito. Até porque quando Deus te faz uma promessa, Ele não te explica como Ele vai fazer. Quando Ele lança a promessa na sua vida, Ele não fala como Ele vai fazer, que jeito Ele vai fazer, quando Ele vai fazer. Simplesmente Ele fala, eu vou fazer. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz que Deus deu um sonho para um jovem. Aliás, 2 sonhos. O primeiro sonho, ele vê 11 feixes se curvando diante do feixe dele, e ele conta para a família. No segundo sonho, ele vê 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante da estrela dele. Deus estava dizendo para José, José, em algum momento da história, em alguma nação, em algum ano qualquer, eu vou colocar você como líder. E tem mais, será líder da sua própria família. Só que Deus não falou para ele que ele teria que lidar com os ciúmes dos irmãos. Deus não disse para José que ele teria que lidar com a inveja dos irmãos. Deus não disse que ele seria colocado dentro de uma cisterna, ser lançado numa prisão por causa de uma mentira. Mas 17 anos depois, Faraó tem um sonho. Ninguém interpreta o sonho de Faraó, nem mago, nem astrólogo. Entra em cena o revelador de sonhos, e Deus coloca Faraó como a segunda voz no Egito. Diga para quem está perto de você, Deus faz a promessa, mas não te explica.
Tem coisas que parecem tragédias. Não é tragédia, é porque tem uma profecia para se cumprir. Escute, Deus tem os seus meios. A princípio, Abraão conta uma meia mentira e uma meia verdade. E aí vem a Bíblia em Neemias capítulo 13, versículo 2, e diz que Deus transforma a maldição em bênção. Deus corrigiu o erro de Abrão, e de tabela Agar é beneficiada, e lá na frente Deus vai explicar o porquê. Lá na frente Deus vai explicar para Agar o porquê que ela teve que sair da terra onde ela estava adaptada. Lá na frente Deus vai explicar porquê que Deus tirou Abrão do meio da fome e colocou na corte egípcia. Lá na frente Deus vai explicar para Agar o porquê que Deus ouviu a voz do menino. Escute uma coisa, diz a Bíblia lá em João capítulo 13, que Deus, quando estava usando Jesus Cristo para lavar os pés dos discípulos, quando Cristo vai lavar os pés do apóstolo Pedro, Pedro se recusa. Jesus olha para ele e diz: Pedro, o que eu faço hoje tu não sabes, só saberás depois. Escute, um dos amigos de Jó, no capítulo 37, versículo 5, diante de todos os questionamentos de Jó, um dos seus amigos vai dizer para Jó: Jó, por acaso tu sabes como Deus opera, Jó? Pergunte para alguém: você sabe como é que Deus opera? Terceiro, Agar foi vítima de uma fraqueza de Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Abrão está com 86 anos de idade. Sugere a Deus que sua esposa Sara não tem possibilidade de engravidar, e por isso cogita argumentar com Deus que é melhor deixar a herança com seu mordomo Eliezer, o Damasceno. Eu não sei se você parou para prestar atenção nos detalhes bíblicos. Eliezer, o Damasceno. Abrão olha para ele, 86 anos de idade, julga incapaz de gerar. Olha para Sarai, com 10 anos a menos, passou do período da menopausa, não tem como gestar, a pele está flácida, os cabelos estão grisalhos, o corpo está definhando, como que ela vai engravidar? Aí ele chama a Deus e diz: Deus, eu tenho meu servo Eliezer, o Damasceno, será que é ele? Aí Deus disse: ó, Damasceno. Damasco é a capital da Síria. A Síria não faz parte da geografia de Canaã, terra da promessa. Portanto, não deveria ser um estrangeiro que herdaria a promessa, mas alguém oriundo das entranhas de Abrão. Deus estava dizendo para Abrão: Abrão, não é o Damasceno, não é de fora, vai vir de dentro. Às vezes nós fazemos como Abrão, entramos nessa fraqueza de fé para sugerir para Deus que o de fora é melhor. E Deus está dizendo: não é o Damasceno, vai vir de dentro. Diga para alguém: vai vir de dentro. Entra em cena a sugestão de Sarai. Ela diz no capítulo 16 que Deus não havia impedido, ou Deus havia impedido ela de gerar. Então aconselha a Abrão se deitar com Agar, para que ela saísse o herdeiro, ou dela saísse o herdeiro da promessa. Posso pregar? Eu vou começar a pregar agora, foi só uma introdução. Escute, Gênesis capítulo 16, versículo 12, diz que quando Sarai aconselhou Abrão a se deitar com Agar, Abrão ouviu a voz de Sara. E ao ouvir a voz de Sara, 2, e disse Sarai a Abrão:
eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E eu pontuei alguns pontos a destacar nesse conselho de Sarai a Abrão. Primeiro deles, a demora de Deus tem um propósito. Porque quando ela sugere a Abrão a se deitar com Agar, para Sara, Deus está demorando. E ouça, a demora de Deus tem um propósito. Desde Gênesis 12, quando Deus fez a primeira promessa, até Gênesis 16, passaram aproximadamente 10 anos. Abraão está com 86 e Sara com 76. Com 76 anos, Sara, que havia passado pelo período que a medicina chama de menopausa, portanto o seu útero não teria capacidade de gestar, ainda com histórico de esterilidade, ou agravado com histórico de esterilidade. O pedido dela a Abraão para deitar-se com Agar revela a verdade de alguém que não pode mais esperar Deus. Ouça esse conselho. A gente precisa entender que a demora de Deus tem um propósito, porque até na demora de Deus, Deus tem um trabalho. Deus trabalha na sua demora. Ouça isso aqui. Deus demora para saber até que ponto nós estamos dispostos a ir. Deus está demorando na sua vida? Quem acha que Deus está demorando? Se Deus está demorando, Ele está dizendo: eu quero saber até que ponto você está disposto a ir. Lembra-se da parábola do juiz Iníquo, lá de Lucas 18? Ela ia todos os dias diante do tribunal: faze-me justiça contra os meus adversários. A Bíblia diz que aquele juiz, ele não respeitava a Deus, ele não respeitava os homens, ele era iníquo, ele zombava daquela mulher. Mas teve um dia que ela ouviu, ou ela insistiu tanto, que ele decidiu agir na vida daquela mulher. E aí a Bíblia diz que quando aquela mulher foi abençoada pelo decreto daquele juiz iníquo, termina o texto com uma pergunta. Jesus pergunta para os discípulos: quando Jesus vier, ou quando ele vier, porventura achará fé na terra? Esse texto de Lucas 18:8, ele aponta para dois aspectos. Primeiro, quando Jesus disse: quando ele vier achará fé na terra, aponta para o arrebatamento. Porque quando ele vier arrebatar a sua igreja, ele encontrará a sua igreja na mesma posição. Isso é um ponto. O segundo aspecto está dentro do contexto da parábola do juiz iníquo. Porque quando Cristo diz: quando ele vier achará fé na terra, ele está dizendo: quando eu descer com a resposta que você me pediu, eu vou encontrar você no mesmo local onde você me pediu. Eu vou te encontrar na mesma fé que você insistiu. Diga para alguém: Deus demora, porque está querendo saber até que ponto você está querendo ir. A demora de Deus, ela é pedagógica. Por meio da sua demora, Deus trabalha em nossa paciência, em nosso equilíbrio, em nossa fé. Deus demora para saber se continuaremos no mesmo lugar e com a mesma intensidade do dia do pedido a Ele. A demora de Deus faz o tempo de espera aumentar o valor e a importância daquilo que esperamos. O tempo de espera não será perdido se você esperar no Senhor. Eu vou dizer de novo: o tempo de espera não será perdido se você aprender a esperar no Senhor. A demora de Deus tem um propósito de aumentar a nossa fé. Diz a Bíblia em Hebreus 11:1: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé aumenta e se fortalece no decorrer do tempo. Agora olha que conclusão eu cheguei. Às vezes Deus demora, não porque Ele está atrasado. Deus demora porque somos nós que estamos atrasados. Às vezes você está atrasado, não é Deus que está atrasado. Segundo, o conselho de Sarai para Abraão aponta segunda coisa: Deus não precisa da ajuda humana para realizar as suas proezas.
Em nosso relacionamento de fé com Deus, Deus não pede opinião, Deus pede obediência. Eu vou dizer de novo: em nossa relação de fé com Deus, Deus não pede a sua opinião, Deus quer a sua obediência. Sara imaginou que Deus aceitava a opinião dela na promessa, quando deduziu que Deus não faria ela gestar, e então pediu para Abraão dormir com Agar. Sara tentou ensinar Deus a trabalhar. Sara tentou usar o recurso humano para resolver o problema da promessa. Só que a promessa de Deus e recurso humano não se combina no mundo de Deus. Ou é tudo com Ele, ou é tudo com você. Ou você deixa Deus trabalhar, ou então faça você. Só que tem um detalhe: Deus não se responsabilizará pelas suas fraquezas, pelas suas más escolhas. Deus só se responde por aquilo que Ele faz. Às vezes nós reclamamos das consequências, só que a gente precisa entender que as consequências foram escolhas nossas. Nós não deixamos Deus trabalhar. Quer um conselho? Diga para alguém: deixa Deus pôr a mão. Não, acho que a igreja está com problema na máscara. Vou dizer de novo: deixa Deus pôr a mão. Diga com mais ênfase para alguém: deixa Deus trabalhar. Tira o seu braço, Sara. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar Sarai, que entrou por essas portas. Deus está dizendo para Sarai: deixa eu trabalhar. Eu não pedi a sua opinião, eu quero que faça aquilo que eu te mandei fazer. Labachei caladai sou. Aradai calachei caladaia. Terceiro, quando deixamos de ouvir Deus para ouvir a voz humana, os equívocos acontecem, as consequências ficam para o resto da vida. O versículo 2 do capítulo 16 de Gênesis termina com o texto bíblico dizendo que Abrão ouviu a voz de Sarai. E ao ouvir a voz de Sarai, nasce Ismael do relacionamento equivocado de Abrão com Agar. A herança seria para Isaac e não para Ismael. E esse erro de Abrão vai dar vida a uma geração conhecida hoje como os árabes, descendentes de Ismael, inimigos mortais dos israelitas, descendentes de Isaac. Quando você vê guerra lá explodindo em Israel, quando você vê nações como Iraque, Irã, os muçulmanos que tentam tomar o país de Israel, ali são os descendentes de Ismael, fruto de um resultado de uma escolha, porque alguém ouviu a voz humana. Esse erro de Abrão vai trazer consequências lá na frente. Ismael não só dará a vida à nação árabe, mas também a uma nova religião chamada de Islã, oriunda dos muçulmanos, religião rival do judaísmo dos israelitas. Todas as guerras entre eles até hoje no Oriente Médio é porque alguém ouviu a voz humana e deixou de ouvir Deus. Se você está vivendo guerras, é porque você tem ouvido muita voz humana. Existem problemas que surgem porque nós ouvimos a voz humana. E Deus está dizendo: não, Abraão, vai vir de dentro de você. Você vai gerar, Abraão. Cuidado com a voz que você ouve. Ela pode te causar dores para o resto da sua vida. Quem não costuma ouvir a voz de Deus acaba decidindo a vida a partir de outras vozes. E no meio desses equívocos de Abraão,
estar Agar, que foi coagida a se deitar com Abrão, porque alguém não conseguiu esperar Deus agir. Agar, na verdade, se tornou objeto de descrença de quem seria o pai da fé. Até mesmo os grandes crentes também cometem os seus equívocos. Escute uma coisa: Deus te chamou não para você agir como super-homem, nem Mulher Maravilha, e muito menos formiga atômica. Quando Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, o propósito do Espírito Santo foi fazer Cristo lutar contra o diabo na forma humana, e não como Deus, como sugeriu Satanás. Eu tenho medo desses super crentes. Eu me lembro de Pedro. Jesus está falando de cruz, Jesus está falando de morte. Ele toma a frente e diz: eu vou contigo, conta comigo. Eu tenho medo desses super espirituais. Só que no problema, na hora do confronto, na hora da guerra, o primeiro a fugir foi aquele que prometeu e não cumpriu. Todo mundo sabe que Pedro, antes do Pentecoste, fala e não cumpre, promete e não cumpre, diz sim, mas responde com não. Diga para alguém: está na hora de você passar pelo Pentecoste. Diga para alguém: haja como ser humano. Você não é máquina, você é feito de carne e osso. O Espírito Santo está ministrando. Seja alguém dependente do poder sobrenatural da mão de Deus. Para de agir como o homem do saco, andando na rua e pegando os problemas de todo mundo. Você não é máquina. Escute: quando Agar engravidou, ela teve problemas com a esposa do patrão. Justamente Sarai, que foi a arquiteta do caso extraconjugal de Abrão, agora se sente enciumada e desprezada por Agar conseguir entregar a Abraão aquilo que ela não pôde dar. Escute: os problemas pessoais entre Sara e Agar faz com que Abraão concorde com Sarai de mandar embora para fora de casa uma moça que não pediu para ser escrava e muito menos engravidar do patrão. Não era culpa de Agar o fato de estar carregando um filho de Abraão no ventre, foi ideia de Sarai. Agar, a criada de Sarai, foi obrigada a fugir grávida para o deserto. Ela está com as emoções à flor da pele. A briga com a mulher do patrão havia feito ela chegar ao limite. É então que Agar decidiu fugir em direção do deserto. Agar não aguentou mais as afrontas. Grávida, ela foge para o deserto. Maltratada, humilhada e desprezada, carregando uma criança no ventre, Agar foge. Se eu for dar um título para essa mensagem, eu colocaria como a fuga de Agar. Fugir era a rotina de Agar. Seu próprio nome em hebraico significa fuga. Muito provavelmente seus pais, que eram escravos, teriam dado este nome justamente no momento do seu nascimento, porque possivelmente eles estariam fugindo de algum país escravizador. Agar, ela começa a fugir desde o nascimento. Ela é egípcia. Egito é um país escravizador. Ela fugia até mesmo de seus compatriotas. Agora ela também é obrigada a fugir para Canaã com Abrão, sem culpa de estar grávida, e isso vai provocar brigas com a sua patroa. Agora ela foge para o deserto. Deixa eu mirar a mensagem para você que anda fugindo. Há muitos que vivem as suas fugas. Há pessoas que fogem de sistema, fogem de um regime, que fogem de insultos, que fogem de rivalidades, que fogem de pessoas, fogem até mesmo de si mesmo e de Deus. Há momentos que é necessário parar de fugir, porque fugir cansa.
Ficar migrando é desgastante. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de pastor, você pode mudar de companhia, mas a palavra, o problema vai te encontrar aonde você for. O Espírito Santo está ministrando para alguém nessa noite. Pare de fugir, resolva o problema de frente. Não adianta ficar fugindo do passado. O Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: volta lá, enfrente o passado de frente, resolva as pendências, porque fugir não faz parte daquele que tem promessa. Quem tem promessa não foge. Quem tem promessa, vou dizer de novo, quem tem promessa não foge. Diga para alguém: minha irmã, para de fugir. Deus tem uma obra na tua vida. Labadai calaçou. Eu encerro aqui agora a mensagem. O capítulo 16 diz que Agar está grávida, fugindo do deserto. Ela encontra um poço e começa a chorar. O dia mau chegou para Agar. E o dia mau ninguém escolhe. Nós somos escolhidos para o dia mau. Escuta o que eu vou dizer. Ela chora. Entra em cena o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor não é qualquer anjo. A palavra anjo do Senhor está na forma maiúscula. Isso quer dizer que não se trata de um anjo normal. Esse anjo que aparece, ele se encontra na letra A maiúscula. Isso identifica o Jesus pré-encarnado. O que seria isso? É quando Jesus atuava no Antigo Testamento, antes mesmo dele encarnar no ventre de Maria, antes mesmo dele nascer. Jesus já atuava no Antigo Testamento. Em que forma? Em forma de anjo. Aquilo que a teologia chama de teofania, eu chamo de providência, de consolo. Aquilo que a Bíblia chama de teofania, eu chamo de alguém que chegou e disse: Agar, não chora, Agar. Agar, seca as lágrimas, Agar. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Agar está fugindo. Ela está no deserto. Ela está chorando até que o anjo do Senhor aparece. E o anjo diz para Agar: não chore, não chore. Cadê você adorando? A humilhada, a rejeitada teve um encontro com o anjo do Senhor no poço, no deserto. Ouça, 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 para você dar glória com mais força. Sabe o que o anjo do Senhor disse para Agar? Sabe o que o anjo do Senhor fez com a mulher que chorava, carregando o filho que ela não pediu para nascer? Primeiro, Deus encontra Agar chorando no deserto e lhe dá algumas instruções. Qual foi a instrução que Deus disse para Agar? Deus vai dizer para ela, segura. Deus vai dizer para ela no verso 9. O anjo disse para Agar: torna-te aqui, ó. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O anjo aparece: seca as lágrimas, Sara. Agar, agora eu vou te dar instrução. Volta lá. Humilha-te perante a tua senhora, até porque você causou birra também. Humilha-te debaixo da mão dela. Isso aqui é evangelho.
Sabe o que o Evangelho ensina? Os humilhados. Essa é a maior verdade absoluta. Torna lá, aqui, ó. Volta lá. Você errou também. Não foi Sarai também que errou. Você, Agar, quando ficou grávida, desdenhou de quem não tinha. E Deus é justo. Diga para quem está perto de você: você errou também. Torna-te para a tua senhora e se humilha debaixo da mão dela. Ah, você não esperava por isso, né? Estava tão bom. Tem horas que é necessário dar 2 passos para trás, para depois avançar com mais força. Escute, tem horas que voltar é a atitude de quem quer receber os cuidados de Deus, porque continuar na fuga é certeza de insucesso. Pelo menos se você voltar lá, você vai ter abrigo, você vai ter pão, você vai ter comida, você vai ter sustento. Diga para quem está perto de você: você está no deserto porque você quer, porque você não quer abrir mão da sua razão. Volta lá. Deus é tão lindo que Ele fala assim de uma forma bem clara. É para você não ter dúvida. Agar. Interessante que Deus está falando com Agar, com Sarai e com Abrão. Abrão, o fracasso na fé, nesse ponto de vista. Sarai, aquela que não esperou Deus. E Agar, aquela que brigou quando não tinha que brigar. Quem é você? Dois minutos eu termino. Segundo, Deus encontra Agar no deserto e lhe devolve o ânimo. Aqui, ó, o versículo 11. Disse o anjo do Senhor: tu terás um filho. Alguém que foi privado do convívio familiar para ser escrava, alguém que não está na sua pátria, alguém que vive só, agora recebe a notícia de Deus que vem uma companhia para sempre. Tu terás um filho. Deus estava dizendo: eu vou te dar uma companhia para o resto da vida. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Deixa eu falar uma coisa para você: você não vai andar só. Deus estava dizendo: eu vou te renovar o ânimo, eu vou colocar gente que vai andar com você. Ânimo. Deus está renovando o ânimo na vida de alguém. Deus estava dizendo, porque toda vez que o anjo ou alguém na Bíblia anuncia que alguém vai ficar grávida, é como um presente que está vindo dos céus para a terra. Pega, 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 pega. Deus está mandando um presente do céu para a terra. Se coloca de pé, crente. Ei, Deus trouxe para Agar esperança no deserto. Deus trouxe para Agar renovo da vida. Deus povoou o deserto de Agar. Feche seus olhos. O anjo do Senhor diz para Agar: Agar, eu vou até te dar o nome da promessa, Ismael. Até o nome da promessa Ele vai te dar, Ismael. E tem mais: ele será pai de multidões. Promessa. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Igreja, nós temos um Deus que não falha. Nós temos um Deus que não falha, igreja. Eu disse aqui que Deus tem poder para mexer em âmbito nacional para te encontrar. A promessa está de pé mesmo em meio à crise. Rabai, caladai, sorai, calachei. Randai, quando vamos adorar, você coloca as suas duas mãos sobre o teu coração e deixa o bálsamo de Deus entrar dentro do teu seio e te restaurar, te renovar a fé para enfrentar o dia mau. Rabai, calabaçou. Adore com a gente, igreja. Adora com a gente, igreja. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. O fogo não vai te queimar. Por mais pressão Aleluia. que seja, toma posse da palavra, igreja. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, Ele não vai deixar. não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Canta comigo, canta. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Você crê? Creio, você crê? Eu creio. Aleluia. O choro dura uma Receba a presença de noite, Deus em você na sua casa. ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia não negarei, todavia não negarei, todavia não negarei. Canta, igreja. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia não negarei, todavia não negarei, todavia não negarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Obrigado, Eu Jesus. creio, eu creio. Obrigado, Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Feche seus olhos. Segura, segura, segura. Feche os seus olhos, agarra. Aleluia.
Curva a sua cabeça. Não sabemos o que virá pela frente. Aleluia. Mas Deus está mexendo com a nação. E tudo isso que está acontecendo, para cada um daqueles que ficarem debaixo da promessa, tem um propósito. Você precisa entender que Deus enxuga as tuas lágrimas. Aleluia. Não sabemos se no próximo domingo estaremos aqui cultuando. Portanto, aproveite esses segundos e se coloque nos braços do Pai. Se ainda resta um pouquinho de fé dentro desse coração, expresse com alguma reação diante dos olhos daquele que tudo pode. Não sabemos se as regras ficarão mais rígidas, não sabemos o que virá, não sabemos o que virá das autoridades, mas temos um Deus que não falha. Nós temos um Deus que segura nas tuas mãos neste deserto e te diz: não chores, não chores. Adore, igreja, adore, igreja, adore, igreja. Rodaicas, eidei, calachei, calabais. Adai, caladai, caladarabassura. Que não haja fruto na vide, e o produto não libera a vida. Todavia me alegrarei. Oh, glória a Deus! Todavia me alegrarei. Levanta tuas mãos, Assembleia. Seja renovado agora. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não libere a vida. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na vide, e o produto não libera a vida. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na vide, e o produto não libera. Levanta a tua mão, levanta a tua mão nesta noite. Receba a graça do céu, receba a graça do céu nesta noite, porque hoje Deus está revertindo a igreja dele na terra. Deus está derramando uma
unção poderosa sobre a tua vida nesta noite. Receba aí algo novo, receba aí algo novo sobre tua vida, sobre este altar. Oh Santo, oh Santo, louvado, aleluias. É uma unção de Deus aqui sobre este altar. Jesus hoje está curando, Jesus hoje está derrubando, todas as cadeias estão caindo por terra, todos os grilhões estão caindo por terra, e Ele disse: operando eu, e quem tem de pedir, recebe essa graça. Se assenta, em nome de Jesus, aleluias. Se assenta, porque algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Hoje você está levando a sua cura. Você que está do outro lado dessa live, Jesus está te curando. Jesus está te curando. Receba aí da parte de Deus a unção, o milagre, porque o Espírito Santo está soprando sobre a sua narina hoje e te dando vida, e vida com abundância. Que Deus abençoa nosso evangelista Sérgio grandemente. Mas eu não podia terminar este culto, querido, e te dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para você chegar até a Ele, você tem de dar um passo, como foi pregado hoje. Eu e você que precisa dele, aleluias. Para nós ter um encontro e salvação, nós temos de dar um passo. Nós temos de se entregar nossa vida para Ele, porque só Ele tem vida eterna para mim e para você. Os dias são maus, os dias são difíceis. Nós temos de se agarrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está te dizendo nessa noite: vem, porque eu tenho algo para a sua vida. Tem alguém nesta noite para Jesus que ouviu essa palavra? Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele tem plano de vida para mim e para você. Cadê você nesta noite que quer entregar a sua vida para Ele? Chega de sofrer, aleluias. Entrega a sua vida para Ele, porque só Ele pode mudar o teu cativeiro. O homem promete tanta coisa, mas quem cumpre as promessas é Jesus. Tem alguém nesta noite? Aleluias. Basta você levantar as tuas mãos. Você que está em casa, que ouviu essa palavra, que está longe dos caminhos do Senhor, entrega a sua vida para Ele. Só Ele pode mudar a tua história. Escreva nos comentários que você está aceitando Ele ou está voltando para Jesus. Aleluias. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluias. Quem recebeu a palavra de Deus nessa noite, sai daqui hoje tomando posse daquilo que Deus falou comigo e com você nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã nós não teremos trabalho aqui, mas domingo às 9 horas temos culto, e às 18 horas o segundo culto para você estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vem, querido. Louvado seja Deus. Tem esses cultos aí para você se programar para estar conosco, para também não estar aglomerando bastante gente. Faça. Tem quarta, tem sexta, tem culto em 2 domingos e 2 horários para você estar aqui conosco. Então venha buscar a face do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu tenho certeza que grandes coisas
o Senhor vai fazer em nossas vidas. Quem aqui não é batizado? Amém. Louvado seja Deus. Terça-feira e quinta-feira, o nosso evangelista Ricardo está dando curso. E sábado, dia 13, às 15 horas, vai ter o batismo que vai acontecer. Então você que queira estar batizando, terça-feira às 19 horas, quinta-feira às 19 horas, venha, querido. Aí está vendo essas duas últimas aulas, para poder você estar descendo as águas, dia 13 às 15 horas e 30 minutos aqui, em nome de Jesus. Então você que queira se batizar, nos procura o evangelista Ricardo, para poder você estar descendo as águas, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Igreja, tem ali no final do culto a nossa cantina, passa lá, ajuda a obra de Deus. Temos também a livraria, louvado seja o nome do Senhor, tem Bíblia, tem harpa, para você ali adquirir os produtos, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, e nos resta agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer o Senhor nessa oração. Vamos apresentar o nosso bispo, a nossa bispa, e todos os irmãos que estão enfermos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, em nosso meio, neste lugar. Senhor, visita o bispo, a bispa, Pai querido, visita, Pai querido, os nossos ministros, Pai, Senhor, aquele que está enfermo, Senhor, dentro da tua casa, Senhor, visita eles agora, Pai querido, Senhor, traz a cura, Senhor, faça um milagre, Pai querido, na vida deles, Pai, Senhor, leva a tua igreja, Senhor, em direção aos vossos lares, Senhor, guardando, Pai querido, e livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor, que vem contra o teu povo, Pai querido. Dá um final de semana, Senhor, rico de bênção e de vitória, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Levanta a tua mão, os irmãos, não esqueça os objetos aqui na mesa, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco para sempre todo. Diga amém. Vai em paz, em nome de Jesus.